Bom dia, queridos, graça e paz, louvado seja Deus por mais um dia. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja. Que a sua boa mão te traga paz, descanso, renovo. Que o Senhor aumente a tua fé nele. Que a palavra de Deus cumpra na sua vida aquilo para o qual ela foi designada. Porque a palavra do Senhor não voltará para ele sem antes produzir o efeito para o qual ela foi lançada, diz o profeta Isaías. Queridos, eu quero dar as boas-vindas a você que está assistindo essa transmissão, que Deus te abençoe. Também a você que nos assiste pela primeira vez, que possa se inscrever, que você também, que tem nos acompanhado, que Deus te ilumine os passos, te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário se desejar e o seu like. E compartilhe se você sentiu no coração de abençoar pessoas com a palavra do Senhor. Isaías 1,19 diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Queridos, nessa manhã eu quero dividir o tema de você não deixar os pensamentos ruins entrar ou parar você. A palavra de Deus diz que, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Aleluia! Você já passou algum tipo de batalha na mente, nos pensamentos? Paulo, ele fala que fortalezas são instaladas no nosso pensamento e elas vêm com um poder muito destruidor, nocivo, ruim. E se você não começar a combater o pensamento ruim, o pensamento errado, com o poder da palavra de Deus e tomá-la com firmeza, você vai ter problemas. Porque Provérbios 23 e 7 diz assim: assim, pois, como você pensa ou como você imagina, assim é você. Então, queridos, o pensamento tem um poder muito importante nos nossos passos, naquilo que vamos assinar, falar, nos envolver, deixar de envolver. O pensamento, ele influencia de forma muito positiva e negativa a nossa vida. Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação. E quando você começa a ter a sua mente influenciada por Satanás, você está em batalha. Porque Satanás, ele começa a cercar você e ele começa a lhe bombardear de pensamentos ruins, errados, pensamentos de desgraça, de fracasso, de derrota, quem sabe fazendo você pensar em vingança contra alguém que te feriu, que te magoou. Quem sabe você pensa até em tirar a sua vida, pensa em fazer algo perverso contra alguém, quem sabe querer tirar a vida de outra pessoa, ou desistir da caminhada da fé. Os demônios, eles oprimem as pessoas. E eles oprimem nas emoções, nos pensamentos. Sabe aquele dia que você está aí, que não aguenta mais de tanto pensamento ruim, você dá dor de cabeça, a cabeça lateja. É uma das formas de Satanás atacar as pessoas. Por isso que Paulo, ele recomenda em 2 Coríntios 10, no versículo 5, na parte B, ele diz: leve cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. Pastor, como é que eu levo um pensamento amarrado, porque cativo é preso, ao Senhor? Eu vou te ensinar neste dia, nesta manhã. Você vai substituir o pensamento errado por algo que a palavra de Deus diz que é oposto àquilo que Satanás está sugerindo você fazer ou pensar. Um exemplo: você pensa que tudo acabou, que vai desistir de tudo, que nada dá certo. Aí sabe como é que você vai responder esse pensamento ruim? Você tem que falar em voz alta: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é quem está em mim do que quem está no mundo. Sempre você vai substituir o pensamento errado
pela palavra de Deus e declarar isso em voz alta. Porque o reino espiritual precisa tomar conta, precisa tomar conhecimento, de que você anulou uma seta do diabo na sua mente com a verdade que é a palavra de Deus. Ah, isso não vai acontecer. É impossível acontecer. Aí você vai usar Lucas 1:37 que diz: porque para Deus nada é impossível. E você vai declarar isso. Ah, você vai morrer. Essa doença vai te matar. Eu tenho um Deus que levou sobre si as doenças, as minhas dores, porque pelas suas pisaduras, aleluia, eu fui sarado. Essa porta não vai se abrir, mas Ele disse que Ele é a porta, aleluia. Ele é o Deus abençoador. Ah, não vai chegar suprimento nenhum. Aí você vai dizer: vai sim, porque meu Deus, Ele multiplica pão e peixe. Sempre você vai substituir o errado por um pensamento de fé, recitando a palavra de Deus. E Satanás não pode nada contra a verdade. Como Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. A palavra de Deus anula o ataque do diabo. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o seu pensamento. Por isso, queridos, deixa eu te dizer outra coisa. Isso é uma batalha espiritual. Quem sabe você assista filmes e comece a assistir em determinados horários, vai até a noite assistindo filmes, e você não se sente cansado, não sente sono. Quem sabe você passe a noite com o seu celular navegando em redes sociais e você fica muito esperto para viver tudo isso. Mas quando você decide ler a Bíblia, orar, dá sono, dá cansaço, as palavras somem, há um desânimo instantâneo, às vezes em alguns que não conseguem ler um versículo e larga lá e diz: outro dia eu leio. Isso é uma forma de Satanás tentar parar você. Ele começa a infiltrar na sua mente que não é bom ler a Bíblia, porque ele sabe que quando você começar a ler, você vai ganhar poder para resistir a ele. Tiago diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, amados, não permita que o pensamento ruim, o pensamento errado, tome conta da sua mente. Anule ele em nome de Jesus. Porque uma vez que você deixa o pensamento errado influenciar a sua vida, você vai ter problemas. Que nessa manhã Deus possa ter falado contigo. Não permita. Leve ele cativo à obediência a Cristo pela palavra de Deus. Talvez Satanás exista no primeiro momento. O demônio que foi enviado possa até combater contra você. Quem sabe ele use pessoas para te convencer de que aquele pensamento errado é o certo. Mas fica com a palavra. Resista firme na fé. Porque Satanás não aguenta um crente de fé. Quando Satanás armou para cima de Jó, Jó resistiu ele na fé. O diabo disse: eu vou fazer de tudo, Jó, para você blasfemar diante de Deus. E a Bíblia diz que nada Jó atribuiu a Deus falta nenhuma. E o Deus de Jó é o teu Deus. O Deus que virou o cativeiro de Jó é o Deus que tem poder para virar o teu também. Porque Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. Vamos orar? Vamos buscar a presença gloriosa do nosso Deus? Pai de amor, bendizemos a Ti nesta manhã, neste dia, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque há um jeito certo de pensar. E o Senhor tem nos ensinado, por meio da Sua palavra, a forma correta de pensar. Nós nos livramos do pensamento errado, com o auxílio da Tua palavra, com a presença gloriosa do Teu Espírito, com a boa vontade Tua em nos ensinar, Pai, que aquilo que permanece no nosso pensamento é porque nós deixamos residir. Por isso, ó Pai, nos ajuda. Limpa o nosso pensamento com a Tua palavra. Nos enche de vida, de graça, de cura, de poder. Abençoa aqueles que nessa manhã estão te pedindo cura, saúde, uma porta de emprego que se abra, a solução a causa de um problema na justiça, que o Senhor faça isso. Que as famílias transbordem de paz, de renovo, de alegria. Que os lares sejam, ó Deus, harmoniosos. Que a Tua paz repouse em cada família, Pai. Que o espírito da divisão, da briga, dos gritos, da contenda, da violência, deixe agora o caminho e o ambiente em que o Teu povo está. Nos livra das pessoas invejosas, malignas, dos maus intencionados. Senhor, nos ajuda a decidirmos
ó Deus, conforme os fundamentos da Tua palavra. Não deixa tomarmos decisões pela emoção, por causa das necessidades, mas sim por causa de uma direção Tua, Pai. Nos dirige os passos, conduze-nos por caminhos que Te são agradáveis e nos influencia em todos os nossos rumos, ó Senhor. Eu oro abençoando as pessoas que ouvem essa transmissão e declarando um dia de vitória para todos eles, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, tenha um dia maravilhoso, compartilhe essa transmissão. Isaías 1,19 diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se nos permitir.